Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre aprendizagem, olhando por duas perspectivas. Aprendizagem top-down, ou seja, você começa aprendendo da coisa mais complexa possível e vai quebrando isso, versus você começar aprendendo dos fundamentos e vai construindo os tijolinhos para você ser capaz de atuar em cenários mais complexos. E aí você tem, um monte de coisa que pode acontecer no meio desse caminho. E eu quero pautar aqui esse vídeo em cima desse texto aqui. Tem um texto aqui de um rapaz, de um cara que eu não sei quem que chama Do Not Start with Fundamentals, ou if Fundamentals, sei lá, né? Não comece pelas partes fundamentais e tal. E gerou uma thread grande no Twitter, né? O cara postou e aí veio... Desculpa, eu não sei quem são as pessoas, mas veio um outro cara, né? Escrevendo uma montanha de coisa aqui, aí o cara respondeu e tem mais uma montanha de coisa aqui também, e por aí vai. E teve também uma thread no Blue Sky, né, e no Twitter, com a galera aqui do Brasil, só que eu não achei essa thread para referenciar aqui. Mas eu acho que é um texto, de novo, né, é um texto meio agressivo, 2 minutos de leitura e tal, o cara cospe um monte de coisa, mas ele deixa ali, né, essa visão que gerou essa discussão, e eu acho que eu posso também colaborar com você aqui sobre esse tema, né? Então, o texto, né, esse texto aqui, ele tenta falar que quando você começa pelos blocos separados, né, pelas coisas que são fundamentais, que aquela coisa isoladamente não gera nenhum valor no sentido de você poder fazer alguma coisa. Então, ele fala isso daqui, né? Tem aqui, né? Foundation, aqui, The Notion, Children. Aqui. Ele fala aqui, né? Pré-requisitos é a pior maneira possível de você aprender alguma coisa, né? Fala que é indefensável do ponto de vista científico. Bom, eu não sei muito porque que ele falou isso, né? Não sei quais referências que ele usa aqui. Ele fala que você aprendendo do básico para o avançado é o oposto do que está encodado na gente, do que a gente deveria fazer. Aí ele dá uma xingada aqui, né? Ele fala que aprender pelos pré-requisitos é por isso que as pessoas que são cientistas da computação e pessoas que, não sei se analisam, né, whiteboards, não podem fazer software por elas mesmas, tudo mais, né? Tá aqui escrito e tal. E aí, né, quando o cara fala uma coisa dessa, né, uma afirmação dessa, assim, só para deixar registrado, eu acho que não tem nada a ver, né? Primeira coisa, né, eu acho que de tudo que eu já estudei e já aprendi, e eu posso dizer com uma certa tranquilidade, que eu acho que eu já aprendi bastante coisa na minha vida profissional, tanto coisas que eu tinha muito background, então eu aprendi de uma linguagem de programação para outra, por exemplo, quanto coisas que eu tinha zero background, eu já aprendi usando a abordagem top-down, eu já aprendi usando a abordagem bottom-up, e aí eu quero falar sobre isso aqui com você. Bom, o link para o artigo está aqui, eu vou deixar também o link para a thread, e agora eu quero falar um pouco mais, né, sobre esse lance, né, que a galera fica achando que tem um jeito certo, um jeito errado, por aí vai. Eu gosto, atualmente, né, uma vez eu ouvi um podcast, um rapaz super novo, e ele falou uma coisa sobre aprendizagem que eu achei muito legal. Ele estava dando uma aula de matemática e alguém perguntou para ele assim, estava aprendendo fórmula de Bhaskara ou algo do gênero lá de matemática, e aí perguntaram assim, para que eu tô aprendendo isso? Conecta bem com o artigo do cara. Ele estava aprendendo uma coisa ali, ele não estava enxergando todo como é que ele ia usar aquela parada, não sei o que e tal, mas ele estava aprendendo. E o aluno perguntou para ele, por que eu tô aprendendo isso, professor? E o cara respondeu assim, aí ele ficou em dúvida, né? E ele não sabia o que responder. Porque não tinha um motivo. O cara não ia usar aquele conhecimento naquele momento, a não ser para fazer a prova e tirar uma nota na faculdade. E aí ele ficou sem saber o que responder e respondeu o seguinte, você não tá aprendendo para nada isso daqui. Tá aprendendo porque a gente tem que ensinar aqui. E ele ficou com isso na cabeça. E depois ele voltou, né? E ele pensou no seguinte, ele falou assim, gente, a gente tem que parar, e eu acho muito verdade, né? A gente, principalmente na carreira, fica muito acostumado a enxergar sempre o aprendizado para usar aquele aprendizado em alguma coisa muito específica. É o que eu chamo hoje em dia, né, de aprendizagem transacional. E é muito útil, eu uso bastante, beleza? Porque o que é uma aprendizagem transacional? Você tem uma coisa que você quer fazer, para fazer aquilo você precisa ter aquele conjunto de teorias ali mínima necessária para executar, para aplicar aquilo, e aí você aprende para fazer algo.
E tem muita coisa que é assim mesmo na nossa vida. Já vou dar exemplos. Mas tem uma outra aprendizagem, que é a aprendizagem porque você simplesmente quer ficar mais sábio ou mais sábia em um determinado tópico. E eventualmente aquela sabedoria acumulada vai te permitir realizar alguma transação com aquele conhecimento. E não tem certo e errado nisso daqui. São contextos diferentes que você pode utilizar. Então, por exemplo, tem pessoas pensando em aprendizagem para ficar mais sábio. Tem pessoas que gostam de aprender línguas. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, né, que ela está aprendendo a escrever um pouco em árabe. E quando eu perguntei para ela, né, e ela fala isso, eu comentei esse assunto com ela, e ela fala, eu tô aprendendo porque eu gosto. Eu tenho um amigo meu, que hoje ele mora no Japão, né, bem amigo meu também, e ele aprende, né, ele sempre gostou da cultura oriental e tudo mais, e ele fazia aulas de japonês quando ele morava aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. E aqui no Brasil ele não usava o japonês em si, ele não ia ver, pelo menos não que eu saiba, né, filmes em japonês, com legenda em japonês, ele queria aprender porque era legal. Muitos anos depois, ele foi morar no Japão. E aí, aquele aprendizado que ele acumulou para ficar mais sábio naquela língua, se transformou no aprendizado que ele utilizou, ou seja, para ele realizar uma transação. Então, isso acontece muitas vezes. Você quer aprender alguma coisa só porque você quer aprender. Você pode querer aprender uma nova linguagem de programação só porque você quer aprender. Por exemplo, aqui no canal, uma vez eu fiz uma série sobre Elixir para eu aprender mais sobre aquela linguagem. Para quê? Eu queria gravar os vídeos no canal, mas para além disso, para eu saber. Porque eu acho que quanto mais você conhece de linguagens de programação, mais sua cabeça abre para possibilidades de utilizar a sua linguagem de programação que você é mais proficiente. Por exemplo. Outra vez, eu aprendi sobre blockchain. Por que eu queria aprender? Eu tinha ali, né, tinha um pouquinho de transação que eu queria gravar um curso para a Alura quando eu trabalhava lá. Mas eu queria saber mais sobre o que era blockchain, Bitcoin. Só porque eu queria saber. Eu não comprei Bitcoin quando era baratinho, nem nada. E aquele conhecimento, depois que eu gravei aquele curso, eu nunca mais usei de verdade no sentido de... Mas é um conhecimento que me abriu a cabeça sobre confiabilidade dos dados, como pensar sobre isso. E aí, de vez em quando, influencia uma coisa ou outra. Mas eu não tinha um objetivo, né? Eu estou fazendo isso, que eu quero progredir profissionalmente, que no trabalho vai usar isso, isso e isso. E aquilo outro, beleza? Então, esse é um aprendizado que eu queria só ficar mais sábio. E eu comecei nesses aprendizados que eu falei para você, que eu citei aqui, né, de exemplos, sempre pela base, pelos fundamentos. E tava tudo bem. Eu não comecei fazendo um software com blockchain. Eu comecei pegando consciência sobre blockchain, lendo o artigo que explicava sobre blockchain, fui entendendo cada uma das partes, aí depois eu fui avançando e por aí vai. De vez em quando você vai misturar, né? Você começa aprendendo para ficar mais sábio em alguma coisa, e aí aquela sabedoria que você adquire te abre a mente para alguma coisa que você pode fazer agora que você não sabia que você podia fazer antes, e aí você transforma um aprendizado que estava com o objetivo de te deixar mais sábio ou mais sábia, numa aprendizagem que vai ser transacional. Agora você tem um objetivo de aprendizagem declarado e você quer chegar lá. E aí essa é uma aprendizagem que é mais transacional. Aí você quer aprender para fazer algo. Quando foi que eu usei a abordagem, né? Que eu já comecei querendo fazer alguma coisa. E aqui também eu dei exemplo de aprendizagem bottom-up, né? Eu comecei do fundamento para ir construindo os meus tijolinhos. Agora, muitas vezes quando eu quero aprender para fazer alguma coisa, aí eu vario. Dentro desse escopo da aprendizagem transacional, de vez em quando eu começo pelo topo e vou descendo, de vez em quando eu começo pelo fundamento e vou subindo. Qual que é a minha variação principal aqui, né? Quando eu quero de fato, manjar do babado, eu quero ser capaz de entrar em discussões, eu quero ser capaz de avaliar um cenário, ir para um lado e para o outro, ter opções, eu quero ser capaz não só de construir, percebe? Eu quero ser capaz de analisar, eu quero ser capaz de avaliar e propor coisas. Eu, particularmente, começo do fundamento para o topo. Agora, ao contrário do que fala nesse texto e na thread e tudo mais,
dá para você começar do fundamento para o topo com um objetivo muito bem declarado. Vou dar um exemplo que também está público aqui no canal. Além do DF Eficiente, eu trabalho no Nubank. E quando eu decidi, quando eu fui aceito, né, no Nubank, eu tive ali um tempo de preparo e eu queria chegar lá manjando o máximo que eu podia da stack de tecnologias que o Nubank utiliza, uma stack que é pública, né, então utiliza Clojure como linguagem de programação, uma biblioteca que chama Schema para fazer, né, a validação dos dados e a tipagem dos dados dentro das passagens de parâmetros dinâmicas e tal, dentro do Clojure. Utiliza uma biblioteca que chama Pedestal para fazer a parte, né, de biblioteca que te permite criar APIs que recebem chamadas sobre HTTP e tudo mais. Então percebe que tinha. O que eu queria ser capaz? Eu queria ser capaz de desenvolver aplicações web do estilo que eu tenho na jornada Dev Mais Eficiente, né, APIs e tudo mais, utilizando essa stack em Clojure. Eu tinha que utilizar o banco de dados Datomic e tal. Então, isso era o que eu queria ser capaz de fazer. Então, eu tinha lá na frente, eu enxergava onde eu queria chegar. Ou seja, eu tinha uma transação para concluir. Só que eu não queria simplesmente fazer aquilo e não entender dos meandros da parada direito. Eu queria ser capaz de fazer, explicar cada uma das minhas decisões, pesar o que eu fiz, comparar com a de outras pessoas e tudo mais. Então, como é que eu fiz? Eu comecei do básico. Eu li toda a documentação do Clojure, exatamente do jeito que o cara fala para não fazer naquele texto. De novo, aquele texto eu acho ruim, porque ele acha que tem um jeito de aprender e tal, né? E toda pessoa que fala que tem um jeito de aprender é que ela não observou e nem estudou o suficiente para falar sobre o assunto, que se você olhar para a humanidade, você vai ver que teve pessoas que aprenderam 48 mil coisas diferentes, de trocentas maneiras diferentes. Teve gente que é muito, muito boa fazendo alguma coisa, que nunca teve acesso a professor, professora, que nunca precisou ler um livro ou algo do gênero, mas ela praticou tanto, querendo melhorar, olhando, né, o que acontecia na rua, que a aprendizagem por observação, mas a prática, né, de errar e acertar, errar, acertar, acertar, errar e tentar ir melhorando cada um dos pontos, fez ela sair do outro lado. Teve gente que teve mais condição na vida, por exemplo, né, tipo eu, tive acesso à faculdade, li livro, não sei o que e tal, também consigo aprender, tenho acesso a professores particulares e por aí vai, também consegue aprender. O nosso cérebro é mágico. Qualquer pessoa que fala que tem um jeito certo de aprender ou algo do gênero, ela tá achando que sabe mais do que de fato sabe. Mas, de fato, tem muita gente estudando se existem maneiras mais eficazes. E o meu trabalho, geralmente, quando eu toco em educação, especificamente em aprendizagem, é entender o que estão fazendo, testar várias coisas comigo mesmo, observar junto com as pessoas que de alguma maneira têm influência e ver o que eu acho que pode funcionar. Então, eu estou contando aqui para você o que eu já vi funcionar comigo, com outras pessoas, baseado em tudo que eu estudei. Então, eu fui lá no Clojure, li a documentação inteira. Eu li toda a documentação. Fiz cada exemplo completamente isolado, que eu queria ganhar muita consciência sobre a linguagem. Eu queria saber dos detalhes da linguagem, das possibilidades. Queria olhar para um código em Clojure e não me sentir perdido e tudo mais. E eu ganhei essa consciência. Depois que eu ganhei essa consciência, eu fui lá e fui aprender sobre Pedestal. E não usei o Datomic. Fiz uma aplicaçãozinha com Pedestal isolado e tudo mais. Aprendi isoladinho, porque já estava na manha do Clojure. Coloquei mais esse aprendizado em cima. Aí eu já tinha mais background de outras bibliotecas web. Foi mais fácil, né? Porque como a linguagem, que é a base da coisa, estava mais de boa, olhar para o framework foi mais tranquilo. Aí eu fui lá, peguei o Datomic, li a documentação do Datomic, aí eu já li só as partes que me interessavam, e aí eu fui buscando o meu objetivo, fui bolando os meus exercícios para testar como é que estava na minha capacidade de pegar aquela teoria e utilizar de maneira interessante. Eu sempre falo, né, o elemento essencial em qualquer processo de aprendizagem é você fazer o que você de fato quer. Então, se eu quero escrever APIs HTTP com Clojure, isso, pelo menos até hoje, eu nunca vi diferente. Não importa o modelo que você vá seguir, uma parte do processo você vai ter que escrever APIs HTTP com Clojure. Você pode escolher qualquer caminho para chegar nisso, mas nisso você vai chegar. A prática é o elemento essencial para você, de fato, consolidar, né, desenvolver a sua aprendizagem. Mas a prática sem teoria pode ser menos eficaz, por isso que a gente coloca a teoria no meio, por isso que você lê os livros de quem já fez, porque cada pessoa está tentando buscar a maneira mais eficaz
de fazer aquilo, e aí você vai formando a sua opinião. A prática sem o feedback te deixa mais lento ou lenta para perceber se você está indo pela rota equivocada. Então, por isso que você quer encontrar mecanismos de feedback no seu processo de aprendizagem e tudo mais. Mas a prática é o único que eu considero, pelo menos na minha opinião, obrigatório. Então, eu fiz toda essa jornada do Clojure, do básico ali até chegar lá, e considero que eu cheguei bem na empresa, consegui olhar para os repositórios, entender o código, realmente funcionou. Beleza? Eu fiz isso também para uma linguagem que chamava Scala. Mesma coisa, fui do básico e tudo mais. Mas eu já fiz aprendizagem top-down, que é o jeito que o cara fala que é o certo ali, né? No top-down eu tinha um objetivo, de novo, né? Era muito transacional, eu sabia o que eu quero fazer, eu sabia onde eu queria chegar. E aí eu só me preocupei em ser capaz de fazer sem necessariamente entender. Então, vou dar um exemplo que está acontecendo agora. Eu estou tendo que fazer um monte de relatório utilizando Python, lá nos Google Notebook e tal, nem sei explicar as coisas direito, e utilizo aquela lib que chama Pandas e não sei o que e tal. Me pergunta se eu já programei em Python? Não. Manjo de Pandas? Não. Eu sei as fontes de dados que eu quero consultar e sei o que eu quero de saída. E com as IAs generativas acessíveis, eu agora consigo brincar bastante com isso, né? Eu consigo ir lá e pedir. Falo assim, olha, eu tenho essas entradas, eu quero fazer isso utilizando um Google Notebook, a saída que eu espero é essa. Você pode gerar o código para mim? Ele gera, eu colo o código no Google Notebook, eu tenho uma ideia, né, da estrutura. Rodo, pô, não funcionou, analiso, pego a linha, acho que não funcionou por isso, acho que não funcionou por isso, como é que eu posso corrigir? Ah, corrige assim, bum. Eu já fiz um monte. Lá fiz um monte. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro aplicativo para Android, foi a mesma coisa, só queria fazer para Android. Aprendi como é que eu subi uma aplicação e fui construindo do topo para baixo, para ir aprendendo só o que eu precisava para botar o aplicativo no ar. Eu lembro quando eu fui aprender React, eu sabia de JavaScript, então eu tinha feito esse pré-requisito por conta da vida e tal, mas eu não manjava um monte de outras coisas que supostamente talvez eu devesse saber de como funcionava ali, né? A árvore de elementos dentro do navegador, como os eventos eram espalhados pela árvore, não sei o que, por aí vai, o que era Shadow DOM, blá 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 blá. Eu só fui na documentação do React, segui a documentação, fiz o que tinha que fazer, aprendi, gravei curso, o povo gostou, por sinal. Tá. Então, já aprendi várias vezes, de cima para baixo, de baixo para cima. Algumas vezes eu aprendi com o objetivo, né, de simplesmente ficar mais sábio. Muitas vezes na minha vida, pensando profissionalmente, eu aprendi com objetivos declarados, né, era uma transação que eu queria ser capaz ali de realizar, mas eu acho que a diferença que eu consigo marcar fundamental é, quando eu quero de fato manjar, eu faço um approach mais bottom-up, mas sabendo aonde eu quero chegar. Só que eu não tenho pressa para chegar lá. Não tenho pressa. Eu vou de baixo para cima construindo o meu conhecimento e tudo mais. Agora, quando eu sei onde eu quero chegar e eu tenho um timeline mais restrito e tudo mais, e não necessariamente é um conhecimento que eu quero ficar muito bom naquilo, eu quero só saber executar, geralmente eu uso top-down e vai que vai. Então, é uma coisa massa você poder variar. É uma coisa ineficaz você achar que só existe um caminho para você construir um conhecimento. E determinadas vezes você vai começar top-down, porque você quer fazer uma coisa que nem eu lá com o Python, Pandas e tal, e eu posso achar legal, e porque eu achei legal, aí eu vou fazer um outro plano de aprendizagem, dizendo, beleza, eu quero ser capaz de fazer esses relatórios, eu quero ser capaz de explicar no detalhe como funciona o Pandas especificamente, né, que é essa super abstração que te permite fazer um monte de coisa ali dentro do relatório. Agora eu não consigo explicar, eu sei que tem ali umas operações de agrupamento, de soma, então você faz um pouco de paralelo ali, né, com o que você pode fazer no SQL da vida. Eu percebi que dá para você criar, né, umas views dentro ali da sua fonte de dados e tudo mais, mas aprendi ali, tô fazendo, né, e aí de novo o cérebro é um bagulho mágico, a osmose vai acontecendo, eu vou sacando um pouco, beleza? Então, é mais ou menos assim que eu enxergo, tentei dar os exemplos aqui, obviamente, pra você, beleza?
Ainda mais que esse é um tópico também, né? Que eu já passei por bastante coisa, não só comigo, como com outras pessoas. Vou dar um outro exemplo que eu acho que também é legal. Uma vez eu contratei uma pessoa que também é uma amiga minha, e ela manjava de React Native, mas ela nunca tinha codado com iOS. E a gente colocou um objetivo que em até 6 meses ela tinha que ser avaliada pelo mercado em iOS, iOS, sei lá como é que chama, né? Como uma profissional sênior. Então ela era sênior no sentido de mobile e pensando em tecnologia com React Native. Então ela tinha feito aplicações importantes com isso, né? Que tinha muito acesso, que era a parte que encostava no cliente o tempo inteiro. Então tinha ali um conhecimento acumulado muito interessante. Mas ela não sabia nada nem da linguagem, né, que a Apple colocou lá pra galera codar, né, não era mais o Objective-C, era outra que eu não lembro o nome agora, Swift, né, se eu não me engano. Não sabia da plataforma em si, né, da Apple, né, das APIs disponíveis para fazer as coisas. Então ela sabia um monte de coisa que podia ser feita no Apple, mas não sabia como fazer ali. E a gente botou 6 meses, ela saiu do zero, e em 6 meses ela foi avaliada por, se eu não me engano, 2 empresas diferentes como sênior, e ela foi avaliada por uma empresa também importante no cenário brasileiro como plena, porque a gente não treinou deployment de aplicações iOS. E a pessoa que avaliou ela falou assim, olha, eu não consigo avaliá-la como sênior se ela não sabe fazer deploy da parada. E eu consegui essas entrevistas simuladas para ela poder treinar, né, ali o conhecimento dela. Beleza? Então foi uma aprendizagem bem transacional. Só que a gente usou o approach do fundamental para cima. Então ela leu livros sobre a plataforma da Apple, comprou os cursos ali, foi fazendo de pouquinho em pouquinho a coisa e tudo mais. E deu certo. Então, acho que isso eu consigo resumir, né? Na minha experiência, se você quer ser uma pessoa que de fato manja do babado e você quer construir esse conhecimento, né, de um jeito mais interessante possível, o que eu aprendi até agora é que começar do fundamento e ir construindo os tijolos, sabendo onde você quer chegar, né? Então imagina que é uma aprendizagem transacional, aí é um caminho que eu já vi dando certo várias vezes. É o melhor? Talvez alguém esteja fazendo muito melhor que isso, só eu que desconheço. Beleza? E aí, quando você quer aprender para ficar mais sábio ou mais sábia, aí eu acho que faz muito sentido começar simplesmente do fundamento, porque você não sabe ainda onde você quer chegar. Você está só explorando a coisa, só explora livremente, tira esse lance do tempo da sua frente e só vai explorando. Em determinado momento você vai ganhar consciência mais interessante para aí sim querer executar uma primeira transação ali com aquilo. Beleza? E toma cuidado com esses exemplos que as pessoas deixam nos textos, né? Ah, eu nunca vi uma criança aprendendo desse jeito. Ou alguém pode falar, né? Por exemplo, você vai aprender a jogar futebol, ninguém te ensina sobre a biomecânica e não sei o que para você chutar a bola. Você começa chutando a bola, você vai jogando, e aí você vai aprendendo cada vez mais como chutar a bola e tal. Porque são contextos diferentes. A coisa acontece de maneira diferente, né? Quem disse que a criança aprende da maneira mais eficaz que existe no planeta? Eu não acho que aprende da maneira mais eficaz, mas ela, dado o contexto dela, aquelas são as alavancas que ela tem para ir progredindo, criança humana que eu tô falando, né? Para ir progredindo e tudo mais. Então ela vai ali, né? Tentando, o corpo vai melhorando e tal. Mas aqui tem características que você pode ver da criança, né? Que é legal, né? Essa constância. Então, o tempo inteiro ela tá aprendendo a andar, tentando mastigar, né? Falar, não sei o que e tal, né? Eu tenho 2 filhos aqui em casa, só pra não achar que eu tô falando de criança assim. Eu li bastante e tenho os filhos pra também poder falar, né? Ali mais facilmente. Então, ela tá lá tentando, né? O tempo inteiro e por aí vai. Mas ela tem essa constância. A constância é muito importante na aprendizagem, né? Ela tem essa resiliência natural de deu errado, ela vai de novo. Então, isso também é importante no processo de aprendizagem, porque muitas vezes as coisas dão errado, sim. E aí você tem que continuar tentando, porque senão você não entendeu direito, você fez o bagulho tudo errado, aí você fica frustrado, e você vai continuando. Mas assim, de novo, no resumo da ópera, tentei dar vários exemplos para te mostrar que aquele texto é uma opinião do cara, baseado na experiência dele, que ele quer colocar como verdade, e eu te dei um monte de exemplo aqui para te dizer que aquilo não pode ser colocado como verdade. Também dei um monte de exemplo para dizer que do outro lado também não pode ser colocado como verdade, começa do fundamento e sobe. E aí, na verdade, tudo são táticas que você pode utilizar para chegar
eventualmente onde você quer, e quanto mais você sabe utilizar cada uma dessas coisas, mais rápido você chega, né, no seu objetivo de aprendizagem, quando você tem declarado um objetivo de aprendizagem, tá bom? Mas era isso que eu queria falar com você, né? Antes de me despedir, eu também quero, né? Vou começar a fazer mais isso, que eu acho que é importante para divulgar o meu trabalho aqui com você. Então, se você quer manjar mais, né? Se você é uma pessoa desenvolvedora de software, quer crescer na sua carreira, entregando software com cada vez mais qualidade, né? Sendo uma pessoa que se adapta aos ambientes que você encontra, né? Tem essa capacidade de aprender utilizando várias táticas diferentes, eu te convido a conhecer a jornada Dev mais eficiente. Lá dentro a gente tem um monte de curso focado exclusivamente em entregar software com cada vez mais qualidade, fluidez, e também curso de aprendizagem para que você seja uma pessoa que aprende de maneira cada vez mais eficaz. A gente já está com mais de 2.000 pessoas treinando junto conosco, e a nossa comunidade, o nosso treinamento é mantido por mim, Maurício Anishi e Rafael Ponte. Então, se você quiser conhecer mais, clica aqui no link do vídeo que você vai ter acesso, beleza? Para além disso, se você gostou aqui do vídeo, deixa um comentário. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Era isso. Até a próxima.